Bom dia a todos os irmãos, graça e paz. Espero que todos os irmãos se encontrem bem e que, pela graça de Deus, continuem firmes nele, independentemente das situações adversas pelos quais temos passado. E todos nós temos passado por muitas dificuldades e temos sentido principalmente receio e medo, que é do assunto que queria falar hoje, acerca do medo. Porque cada vez mais estamos numa situação em que os mídia, a comunicação social, na internet, vemos tudo que à nossa volta, tudo gera-nos medo. E vemos que o medo tem sido uma constante, se calhar principalmente este ano, com a pandemia e todas as incertezas que isso tem causado a nível de saúde pública, a nível das nossas vidas sociais, até mesmo poderemos dizer em alguns casos da nossa comunhão com Deus, pelo facto de não conseguirmos reunir-nos pessoalmente, e que tem causado até financeiramente também, e problemas nas saúdes também dos irmãos e de outras pessoas ao longo por este país e mundo fora. Mas ainda assim, mesmo que nós não tivéssemos isso, continuávamos a ter este problema, que é o problema do medo, que quero falar-vos hoje. Não sei se alguma vez pensaram acerca do medo, quando foi a primeira vez que o homem sentiu medo e porque é que o homem sentiu medo, mas esta passagem que nós vamos ler, que é a primeira história em que nós vemos a primeira vez que o homem sentiu medo e que este sentimento que este homem teve de temor foi um sentimento que estendeu-se para nós ainda hoje, e todos nós hoje continuamos a sentir medo por causa deste homem que era Adão. Curiosamente, a primeira história na Bíblia que nós lemos é uma história de medo. E vemos o medo que foi sentido principalmente por uma razão, que foi por causa do pecado. E vemos que o pecado causou medo. A passagem está em Gênesis 3, no capítulo 3. O que vou referir e talvez focar um pouquinho mais seria o versículo 9, dos versículos 9 a 11, mas podemos ler do início, em que diz o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor, que passeava pelo jardim pelo virar do dia, escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Reparem que desde que Adão pecou, o medo dominou. O medo dele dominou o tal, e este medo, até hoje, nós continuamos a sentir medo e muitas vezes continuamos a deixar-nos dominar pelo medo. Vemos que Adão tinha acabado de pecar, e assim que ele ouviu a voz de Deus, ele teve medo, e a primeira reação dele foi esconder-se. E de facto ele tinha razões para isso. Ele tinha razões para se esconder. E para já tinha razões para ter medo. Porque reparem que ele logo a pecar foi a primeira vez que ele sentiu medo. E ele sentiu medo por causa do pecado dele. Não admira que o medo dele, ele tinha razões para o fazer e tinha razões para ter medo, porque se nós lermos em Hebreus, no capítulo 10 e versículos 31, nós lemos o seguinte: Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou seja, Adão estava a par do que é que lhe iria acontecer se ele pecasse, pois Deus tinha-lhe feito o aviso no capítulo anterior, no capítulo 2, em que Deus tinha lançado o aviso
o aviso a Adão no versículo 16, sensivelmente, 16, a partir do versículo 15, em que diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: Toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, Deus tinha feito um aviso e a primeira coisa que Adão sentiu quando pecou foi medo, porque ele sabia que Deus tinha-lhe feito este aviso, que no dia em que ele comesse, certamente ele morreria. E ele sentiu isso. Sentiu esta morte espiritual, porque nós vemos que Adão sentiu medo de Deus, temeu, e ele diz a razão. Ele diz que sentiu medo porque estava nu e por isso escondeu-se. E de facto nós vemos que as razões que Adão tinha para ter medo eram razões reais. Adão e Eva de facto tiveram essas razões para ter medo, porque afinal eles tinham pecado contra Deus, e mesmo eles tendo escondido de Deus, o inevitável aconteceu, porque isto mostra que o medo deles, além de ser real, e além do medo deles ter acontecido e haver a razão para acontecer, a verdade é que eles, mesmo tendo se escondido de Deus, eles não, era inevitável. O medo deles iria se realizar e eles, de facto, caíram nas mãos do Deus vivo. E nós vemos que o inevitável aconteceu quando nós lemos o seguinte um bocadinho mais à frente, a partir do versículo 14, em que lemos: Então o Senhor disse à serpente, depois de Deus ter feito as questões todas, quem é que lhe mostrou que ele estava nu, e depois Adão, com medo, voltou a sentir medo e desta vez culpou a mulher, disse: Olha, a mulher que tu me deste, foi ela que me deu do fruto. E vemos Adão a ter medo e a não assumir a culpa dele. E vemos que ele pôs as culpas na mulher. Aliás, até indiretamente pôs as culpas no próprio Deus. Porque ele disse: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Adão estava cheio de medo. E vimos que ele estava dominado por medo de tal forma que depois de ter pecado, ele não sentiu a responsabilidade, teve medo do que Deus poderia fazer-lhe, e decidiu na altura: Olha, isto de certa forma a culpa é tua porque tu deste a mulher que me fez pecar. E vemos que Adão teve medo de assumir a culpa e a responsabilidade que ele tinha como cabeça no casamento e responsável por Eva. E então ele resolveu pôr as culpas no Senhor. Depois vai acontecendo, a mulher depois diz que a serpente a tinha enganado e que ela comeu. E depois nós vemos o Senhor a dizer à serpente: Por quando fizeste isto, maldita serás, mais do que toda a besta e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E notem que ele agora vai começar a castigar, e vemos o que Deus diz à mulher: Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E à mulher disse: Notem o que ele vai dizer agora à mulher: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Já vemos a partir daqui os medos que eles tiveram, de facto realizaram-se, e vemos que Deus castigou-os de forma rude, de tal forma grave que nós ainda hoje sofremos as consequências do pecado de Adão. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E um pouco mais à frente, os versículos mais à frente: O Senhor, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que anda ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Portanto, aqui o pior que tinha de acontecer, depois de Adão ter pecado, aconteceu. E vemos que muitas vezes nós hoje temos razões para ter medo, só que a verdade é que nem todos os nossos medos se concretizam. Mas uma coisa é certa: o medo hoje continua a dominar.
E Adão teve medo, e ele teve razões para ter medo, porque ele teve medo de Deus por causa do pecado dele. Mas nós muitas vezes hoje nem sempre acontece isso. Mas reparem que foi por causa do pecado que o medo surgiu. E reparem que o pecado muitas vezes, quando nós pecamos, não é muitas vezes, é mesmo sempre, que o pecado causa o medo. E tem causado o medo até hoje nas nossas vidas. Hoje todos nós facilmente sentimos medo e tememos logo pelas nossas vidas, por várias razões. Tememos Deus, temos medo de Deus por causa do nosso pecado e quantos há que não se convertem por causa disto. Temos medo da morte. Não é por acaso que a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, no capítulo, no capítulo 2 e versículos, deixa-me ver, Epístola aos Hebreus, no capítulo 2 e versículos 2 a 14, em que diz o seguinte, deixa-me aqui procurar, Epístola aos Hebreus, capítulo 2 e versículos 14 a 16, em que fala que o Senhor Jesus Cristo morreu para que aqueles que com medo da morte fossem salvos. Porque de facto, uma das coisas que nós tememos hoje, aliás, toda a gente teme, só há uns que não têm razão para temer, que somos nós os que somos do Senhor. Nós não temos razões para temermos a morte. Mas nós vemos que até este problema, nós hoje não temos razões para temermos a morte, por causa disto que é dito aos Hebreus, e que diz o seguinte, versículo 14, e visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, ele, o Senhor Jesus Cristo, participou das mesmas coisas. Notem agora o que ele diz, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E versículo 15, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Reparem que a razão por que o Senhor Jesus Cristo veio foi para que nos livrasse. Todos os que estavam com medo da morte estavam toda a vida e sujeitos à servidão. E notem que hoje ainda isso acontece. Quantos há que têm medo da morte? E nós vemos hoje a Bíblia a dizer-nos que Cristo veio e morreu pelos nossos pecados, e isto é motivo de nós não termos mais medo. Não temos medo da morte porque nós já não estamos sujeitos à morte, pelo contrário. E há muitos que ainda hoje, por causa do pecado, temem a morte, temem o inferno, têm medo do inferno eterno, têm medo do futuro, do que é que pode acontecer nas suas vidas no futuro. Há muitos que têm medo do passado, de coisas que fizeram mal, ou coisas que poderiam ter feito bem e não fizeram, oportunidades que perderam, e têm medo que ainda hoje o passado os persiga de alguma forma. E de alguma forma acontece por causa do pecado, das consequências do nosso pecado, das más decisões, e pode haver decisões que nós tomamos na nossa vida que as consequências sejam ao longo da nossa vida, e muitas vezes há razões para nós temermos o passado. Tememos também muitas vezes as relações com os outros, nós relacionamos com os outros ou abrimos aos outros, principalmente a irmãos, porque temos medo que o pecado dos outros nos afete, ou até mesmo que o nosso pecado afete os outros. Temos medo de fazer mal, medo de não fazer bem. A nossa própria preocupação e o estarmos preocupados com o dia da manhã, com coisas que temos de fazer, pode gerar medo também. Temos medo de não sermos bem-sucedidos. E notem, porque nós temos medo, muitas vezes, e temos estas preocupações, muitas vezes, normalmente, nós antecipamos tudo o que é mau. Quando temos medo, e foi o que Adão fez. Adão, quando pecou, reparem quando ele pecou, a primeira coisa que ele e a Eva fizeram folhas. Fizeram folhas para se cobrir. Eles tiveram medo, conheceram que estavam nus, tiveram medo daquela situação e eles tentaram encobrir aquilo, tentaram antecipar tudo o que poderia acontecer e cobriram-se com folhas de figueira. E vemos que mesmo assim não resolveu o problema. E muitas vezes os problemas que nós temos e quando tememos, antecipamos tudo o que é mau e muitas vezes antecipamos coisas que nem sequer vão acontecer. E normalmente os medos que nós temos, e já ouvimos até o nosso irmão David e o irmão Carlos também a falar acerca disso, que muitas vezes os medos que nós temos não se realizam.
E nós, quando temos medo, tentamos mesmo antecipar tudo, resolver: se acontecer isto, eu vou fazer isto, se não acontecer e acontecer outra coisa, vou resolver de outra forma. Só que muitas vezes andamos dominados por isto e esquecemos do mais importante, que é o Senhor. E muitas vezes o medo domina-nos tal porque acabamos por ter medo de tudo e mais alguma coisa. Uma das coisas que às vezes o medo faz é: o medo congela-nos ou paralisa-nos. Quando nós sentimos medo, sentimos insegurança, e vemos Adão, além de ter antecipado, vemos que Adão sentia-se inseguro de tal forma que ele escondeu-se por causa do pecado dele e do medo que ele sentiu por ter pecado. E o medo gera isso, gera insegurança, gera decisões erradas. Adão, depois de ter, assim que Adão pecou, e o medo que ele sentiu fez logo ele tomar decisões erradas, que foi esconder-se de Deus, fazer as folhas assim, cobrir-se com as folhas, e foi culpar o próprio Deus do pecado que ele cometeu. E vemos que muitas vezes o nosso medo gera, nós já fazemos uma coisa mal, mas depois temos medo das consequências no futuro, ou tomarmos novas decisões erradas, e acabamos muitas vezes de tomar decisões mais erradas ainda, além daquelas que tomamos, porque temos medo. Porque nós muitas vezes sentimos medo, e muitas vezes sem razão para o ter. Reparem que um pouco mais à frente, no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículos 10 a 20, nós vemos que Abraão também sentiu medo. E notem que Abraão sentiu medo por causa da sua esposa, de Sara. E Abraão, por causa do medo que Abraão sentiu, de ele ser morto e da esposa o perder, notem que ele quase que fez cair desgraça sobre o faraó. Lemos isto no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículos 10, em que nós lemos acerca desta história, e lemos o seguinte: havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida? Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Notem que isto que Abraão disse, ele sentiu medo. Ele tinha medo que, por causa da sua esposa ser muito bonita, que ele fosse morto por causa dela. E aconteceu então, um pouco mais à frente, que viram neste caso Sara, os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher, neste caso de Abrão, tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, e jumentas e camelos. E notem que no versículo 17 nós lemos o que é que aconteceu por causa do medo de Abrão. Por causa do medo de Abrão, nós lemos que o Senhor feriu a Faraó com grandes pragas, e a sua causa por causa da sua mulher, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó e disse a Abrão: que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste que é minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. E o Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e à sua mulher e a tudo o que tinha. Notem que, por causa do medo de Abrão, ele tomou más decisões. Um pouco mais à frente, também no capítulo 20, vemos a mesma história com Abimeleque, e acontecer exatamente a mesma situação, e vemos a cair desgraça sobre Abimeleque, por causa que Abrão sentiu medo e não pôs essa situação, neste caso, nas mãos de Deus. E vemos que o medo faz isto: nós tomarmos decisões erradas, e às vezes sem motivo, e trazemos desgraça aos outros sem motivo. Notem que também Jacó, também em Gênesis no capítulo 32 e 33, que são muito conhecidos, que foi quando o seu irmão Esaú estavam para se encontrar os dois, e vemos que Jacó já estava a preparar as coisas todas para ele separar, para depois, quando o irmão viesse, as mulheres ficassem a salvo, pelo menos ele, ou se ele perdesse alguma coisa, não perdesse tudo. Já tinha ali, como ele estava com medo, tentou antecipar tudo o que poderia acontecer no encontro com o irmão, para que ele não fosse prejudicado, nem a família dele. E vemos que Jacó teve estes medos todos,
E vemos, por exemplo, história, ele depois a tentar contar, a tentar persuadir o irmão, a contar a sua história no capítulo 32. E vemos que todo o capítulo é o medo de Jacó. E vemos, por exemplo, expressões como no versículo 11 do capítulo 32, ele dizia: livra-me, peste, da mão do meu irmão, da mão de Esaú. Isto ele na conversa com o Senhor. E vemos que Jacó pôs esta situação nas mãos de Deus, e Jacó sentiu medo. Mas o medo que ele sentiu por causa do encontro do irmão era um medo sem razão. E vemos aqui uma destas situações, ao contrário de Abraão, que Abraão, por causa do medo, tomou uma má decisão. No caso de Jacó, as decisões que Jacó tomou eram sem razão. Porque nós, quando chegamos ao capítulo 33 e dos versículos 1 a 4, nós lemos o seguinte: e levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então, nota o que é dito agora: repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e os seus filhos na frente, e a Leia com os seus filhos atrás. Porém a Raquel e José os derradeiros. Ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem-me dado ao teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se, e chegou também Leia com os seus filhos, e inclinaram-se, e depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se, e disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graças aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, seja agora, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse: caminhemos e andemos, e partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas e leite, que se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passa o meu senhor diante da face do seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue ao meu senhor em sair. Vemos que o medo que Jacó sentiu no capítulo 32, e aconselho que revejam a história, e as decisões que ele tomou, eram sem razão. Jacó estava a antecipar os medos que não havia razão para ter medo. Mas a coisa certa foi a deixar tudo nas mãos do Senhor. E é isso que nós devemos, de facto, devemos fazer. O medo pode dominar, o medo muitas vezes pode tentar dominar-nos, mas nós não devemos ser dominados pelo medo. E já veremos como é que nós poderemos fazer isso. A razão é muito simples. E provavelmente os irmãos já sabem, e muitos já descobriram qual é essa razão. Além de Jacó e de Abraão teve medo e tomou más decisões. Jacó também teve medo e antecipou decisões e tentou antecipar as coisas para mitigar o medo que ele tinha, e sem razão, porque vemos que o irmão chegou ao pé dele e abraçou e quis que ele viesse com ele, e não quis presentes deles, simplesmente quis vê-lo. E o medo que Jacó teve era sem necessidade, era completamente desnecessário. E vemos também Gideão, e vemos, por exemplo, na história de Gideão, e podem ler a partir do versículo 6 dos Juízes, do capítulo 6 em diante, vemos que Gideão, por causa dos midianitas, ele estava no lagar e estava... deixem-me pegar a história, que é em Juízes no capítulo 6 e nos versículos 11 a 16. Vemos a história de Gideão com os midianitas, e nós vemos que Gideão estava malhando o trigo no lagar, ok? E notem o que nós lemos quando o Senhor vai ter com ele. No versículo 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrã, que pertencia a Joás, a Abi Ergita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar
para o salvar dos midianitas. Ou seja, Gideão estava a fazer isto escondido. Porque sabemos que os midianitas, volta e meia, iam ao povo de Israel e saqueavam. E Gideão, para não ser saqueado, ele fez isto escondido e fazia escondido para que isto não acontecesse. Então nós vemos no versículo 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem corajoso. Notem esta expressão: o Senhor é contigo, homem valente. Um homem que estava a fazer as coisas escondidas e que nós vemos que a partir daí começou a fazer algumas coisas, ainda assim fazia-as escondido. Vemos o Senhor virar-se para ele e a dizer, e a chamar-lhe homem valente. E sabemos que a coragem dele não dependia dele, mas dependia sim por causa do Senhor. E também Gedeão, muitas vezes, é uma história interessante que os irmãos devem ler, porque é a história de alguém que era um cobardolas, por assim dizer, por outras palavras, que era um medricas, tinha medo, assim como nós muitas vezes hoje temos medo, mas vemos que as coisas que ele fez, e grandes coisas ele fez, não foi por causa do medo dele, mas foi por causa da sua confiança no Senhor. E reparem que até mesmo os próprios discípulos também sentiram medo. E sentiram medo ao longo do ministério do Senhor e depois do Senhor ter sido crucificado. Lemos, por exemplo, em passagens como Mateus no capítulo 14, versículos 25 a 30, no capítulo 17, no capítulo 28 e lemos em João no capítulo 20 e no versículo 19, e este aqui eu vou ler, em que nós vemos, depois do Senhor já tê-los preparado, tê-los avisado do que é que iria acontecer, que ele iria ser entregue, iria ser morto e ressuscitaria ao terceiro dia, e mesmo assim os discípulos esqueceram-se disso, e é uma das coisas que o medo faz. Uma das coisas que o medo faz-nos esquecer do que o Senhor fez e esquecer do que o Senhor continua no controle, e ele mesmo assim pode continuar a cuidar. E é algo que nós precisamos ter cuidado, porque o medo faz-nos esquecer daquilo que o Senhor já fez e daquilo que o Senhor pode fazer. E então nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 19, vemos que chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, no terceiro dia em que o Senhor teria ressuscitado, e cerradas as portas, os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. E notem que foi nesta história, nesta situação, no meio deles estarem fechados, escondidos, com medo, em que o Senhor lhes apareceu. É dito que chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Reparem que nesta história, os discípulos, depois do Senhor ter morrido e ressuscitado, os apóstolos estavam com medo, estavam escondidos, estavam impedidos de tomar qualquer ação, qualquer decisão, tinham-se esquecido do Senhor e estavam aflitos. É por causa o que o medo gera esta aflição. Mas reparem que no meio desta aflição, no meio deste medo, o Senhor Jesus chega e diz-lhes: paz esteja convosco. Ou seja, eles não tinham razões para ter medo, porque o Senhor estava lá. Qual é que é a solução para o medo? Reparem que o medo tem causado problemas ao homem e tem causado até hoje, e lemos muitas histórias acerca de homens com medo, tem prejudicado a sua comunhão com Deus, e até aqui dá para perceber qual é que é a solução. A solução para nós não termos medo é simples, e a razão porque nós hoje, como crentes, não precisamos ter medo de nada mesmo, literalmente nada, é simplesmente porque nós temos o Senhor. Reparem que o Senhor, que inicialmente no Jardim do Éden era o motivo para Adão ter medo, porque Adão tinha pecado e por causa do pecado ele teve medo das consequências, e foi por isso que ele fez tudo o que fez, porque ele tinha medo das consequências por causa do pecado, e ele teve medo do Senhor, e o Senhor, que era a razão para ele ter medo, e é a razão para os homens hoje terem medo, porque, como nós lemos que a Bíblia diz, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, ainda assim o Senhor é a mesma razão para nós não termos mais medo. Porquê? Porque por causa de Cristo e pelo Senhor Jesus Cristo, porque pelo que Ele fez por nós, pelo seu amor para connosco, e nós lemos que o amor que Deus prova o seu amor para connosco, em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, que o Senhor, a razão que nós tínhamos para ter medo, que era a razão de termos medo de Deus, porque é Deus que pode condenar os nossos pecados, lançar-nos no inferno e tirar-nos a vida, Ele próprio supriu a necessidade de nós não termos mais medo. É por isso que no meio do medo dos apóstolos apareceu o Senhor, e o Senhor diz: paz esteja convosco, porque Ele é a razão para nós
não termos medo. E esta é a solução. A solução é simples, não é nós não precisamos de ter passos, não precisamos de ler livros ou de ir a psicólogos para nós deixarmos de ter medo. O que nós precisamos é fazer o que David fez no Salmo 34 e no versículo 4, em que diz o seguinte: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores, ou de todos os meus medos. E ainda no capítulo 56, e versículos 3 e 4, diz o seguinte: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Reparem que David, que dá a solução, e o próprio David que sentiu medo, e o próprio David que sentiu medo, e é este David que sentiu medo e que disse isto, foi o mesmo David que, com grande coragem, matou um leão, matou um urso, matou um gigante Golias, e mesmo ele tendo feito estas obras grandes, ainda assim, ele teve momentos de medo. E reparem que ele, ao escrever estes dois salmos, ele aprendeu que a sua confiança em Deus era a resposta e era também a solução para o seu medo. Nós também, e nós, com ele e com estas duas passagens e muitas outras, nós também podemos aprender esta mesma lição. Que quando nós estivermos com medo, nós confiemos no Senhor. O Senhor é a única razão que nós temos para não termos medo. Então, antes de qualquer medo, que qualquer medo surja, que nós estabeleçamos uma firme confiança no Senhor para que não comecemos a temer. Reparem que a Bíblia diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, quando nós sentimos medo, cheguemos-nos com confiança ao trono da graça, cheguemos com confiança ao Senhor. Como diz o salmista, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, para depois nós sermos ajudados e ser tirados do medo. Ele é a razão para nós não termos medo. Reparem que quem nós mais devemos temer é mesmo aquele a quem nós devemos chegar. Pois em Cristo nós ficamos sem razões para ter medo. E por causa de Cristo não temos nenhuma razão para ter medo do que é que seja. Porque além de Ele poder todas as coisas, o amor dele supera qualquer razão nossa para ter medo. A mensagem de esperança que nós temos hoje é a mensagem que dissipa todas as razões que temos para ter medo. Ou seja, porque estou certo, como diz Paulo aos Romanos, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Notem que o amor de Deus por nós é tão grande que não há nada que nos separe dele. É esta a razão para nós não termos medo, por causa do amor do Senhor por nós. Confia naquele que disse: não temas, porque eu sou contigo. Lembra-te que Ele nunca te deixará, nem nunca nos abandonará. Se nós queremos em Cristo e se crês em Cristo como teu único Salvador, deixa-me dizer-te que não tens medo, e eu não tenho medo, não temos razões para ter medo, pois nós temos a Ele para nos dar a segurança que nós precisamos e a segurança necessária. Por isso, se não creste no Senhor, o pior dos teus medos ainda está para se realizar. Por isso o meu conselho é: crê nele enquanto podes, para que todos os teus medos se dissipem e tenhas a segurança que só o Senhor pode dar. Que o Senhor nos abençoe e de facto continuemos firmes nele e continuemos a fortalecer a nossa comunhão dele, para quando vierem surgir as preocupações, as inseguranças e os medos, nós ainda assim confiarmos nele e não sermos dominados por isso. Que seja o Senhor a cuidar de nós e de facto continuemos firmes nele e principalmente firmados no seu amor, e que seja o seu amor a impulsionar-nos a fazermos tudo com coragem, porque a coragem não vem de nós mesmos, mas vem sempre dele. E a paz e a segurança não vem de nós, mas vem dele. Que o Senhor nos abençoe.